Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez em Limoeiro do Norte, próximo do Rio Jaguaribe, aqui embaixo de um Juazeiro. E dessa vez eu vim falar com vocês sobre uma data muito importante para a história do Brasil. Não somente para a história do Brasil, como também para a história da humanidade, que é sobre o Dia de Zumbi e da Consciência Negra. Essa semana todinha, em todos os cantos, na maioria das escolas, assim, nas lutas sociais, nos movimentos sociais, é dedicado exatamente para essa luta. Mas isso não significa que é a única semana em que essa luta tem que existir. Primeiramente, vamos começar por Zumbi. O Dia de Zumbi e da Consciência Negra. Zumbi de Palmares, né, já é uma figura conhecida na história do Brasil. Inclusive, é uma das figuras que não existe uma foto oficial dele. Existe um desenho, ou talvez baseado no que o pessoal falava sobre ele. E até hoje a imagem real de Zumbi é desconhecida. A aparência real dele é desconhecida. É tudo inspirado nos relatos populares, o que não deixa de ser verídico. E ele foi quem? Ele foi o líder do quilombo mais famoso do Brasil, que foi o Quilombo de Palmares. Para quem não sabe, o quilombo era uma comunidade, normalmente rural, na zona rural, dentro das florestas, das matas, em um local de difícil acesso, onde iam os negros que fugiam das fazendas, dos engenhos, e também os negros escravos, que tantos que fugiam quanto os que eram resgatados, e alguns que já estavam em liberdade. Como eles já tinham conseguido a liberdade deles, eles lutavam pela liberdade dos outros. Então o quilombo por si já é uma forma de resistência, tanto na cultura, para a sobrevivência da cultura negra, quanto uma resistência contra o sistema da época, que desumanizava, que tratava os negros como se eles não fossem humanos, que é o período da escravatura. Essa parte é bem conhecida, já é bem estudada, existem algumas distorções nas histórias, e Zumbi de Palmares foi esse líder. Já o dia de hoje, o dia da semana, o dia 20 de novembro, ele é conhecido como Dia de Zumbi e da Consciência Negra, exatamente porque ele corresponde à data da morte de Zumbi de Palmares. E da Consciência Negra por quê? Porque foi uma data escolhida em homenagem a esse líder da luta contra os escravos, contra a escravidão. Então foi uma data escolhida em homenagem a ele, para representar a luta dos negros pelo seu reconhecimento como humanos, como cidadãos que colaboraram até hoje com a história do Brasil e por ter a equidade nesta sociedade. Pois, apesar de já ter colocado fim na escravidão, nos papéis, a situação do negro, assim como dos indígenas na sociedade, ainda não é de uma equidade. Eles têm, no papel, têm os mesmos direitos, mas na realidade eles não têm as mesmas oportunidades. Por isso que eles botam esse dia, a dia da consciência. O que é ter consciência? É ter noção, ter conhecimento de que os negros participaram da história do Brasil. O Brasil em si, como Estado, como nação, tem uma dívida gigante com os negros, devido à forma que eles foram tratados, devido ao apagamento histórico que eles sofreram, devido a terem proibido de manifestar sua crença, seu culto e sua história, e devido ainda a essa desigualdade que existe entre os negros e os brancos, e assim, dentro da sociedade. Em muitos cantos ainda existe muito racismo, ainda existe o linguajar racista, ainda existem expressões racistas utilizadas no dia a dia, ainda existe a desvalorização, o desrespeito por ser negro, o preconceito por serem negros, mas tudo isso é consequência de todo um processo histórico, de apagamento histórico e cultural, e a luta da consciência negra é exatamente isso, para ter essa igualdade de direitos, essa é a igualdade de respeito na sociedade, não só no papel, mas na realidade como todo. Então o Dia da Consciência Negra não é só um dia, ele é uma conquista. E assim como uma conquista, o dia que era comemorado antigamente, que era botado nas escolas antigamente, e é até hoje, e é comemorado até hoje, é o dia da abolição da escravatura negra no Brasil, a escravidão. E que toda a história traz que foi um dia, foi um decreto feito pela princesa Isabel. Mas a forma que era comemorada abafava todas as lutas
que os negros tiveram para essa conquista. Colocava como se tivesse sido uma boa ação. Simplesmente disseram, não, a partir de hoje não vai ter mais escravo, e assinaram um papel. Enquanto, na verdade, por trás teve muitas e muitas lutas, décadas, talvez até séculos de lutas, por trás disso aí, não só no Brasil, como antes do Brasil também, para a abolição da escravatura. E tudo isso era apagado. Então, o que aconteceu? Dentro do quilombo de dentro da comunidade de Palmares, o conjunto Palmares, que é um conjunto de quilombolas, que homenageia o Zumbi de Palmares, por um nome, e eu tenho pouco conhecimento sobre a história desse conjunto, mas é importante a gente pesquisar. Depois eu, inclusive, vou pesquisar mais sobre a história desse conjunto, como é que ele surgiu, como é a cultura desse conjunto Palmares. Mas dentro do conjunto Palmares foi que surgiu a homenagear Zumbi de Palmares e fazer atitudes voltadas para a conscientização da população sobre o papel e o lugar do negro na sociedade. O respeito pelos negros, a incluir eles na história, participação dele na história do Brasil, todo o processo histórico de desmascarar muitas atrocidades, muitos atos desumanos que foi feito em cima e estava abafado. Então começou essa luta. E aos poucos essa luta foi ganhando espaço. Até que em 2003, na verdade acho que foi antes de 2003, ela se tornou uma data comemorativa. E eu acho que foi em 2003 que ele se tornou feriado nacional. O dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Se tornou feriado nacional, se não me engano foi 2003. E a partir daí o que foi o boato que fizeram? Para tentar abafar essa luta, o fizeram com esse feriado, não somente com ele. Com todos esses feriados que foram conquistas de lutas, eles que o pessoal distorceram a ideia. Incluir na cabeça das pessoas que aquilo ali era um processo de retrocesso. Porque o pessoal dizia, não, quando colocar essa data para ser o dia da consciência negra, essa data para ser o dia dos povos indígenas, essa data para tal coisa, vão abafar os outros dias, vão ter luta só nesse dia, mas não é isso. Nunca foi esse o objetivo e nem é esse a função da data. Quando se determina uma data comemorativa, ela veio da luta de um povo, da luta de uma minoria, da luta de uma comunidade, de um grupo social. E essa data serve para quê? Ela não serve para abafar a luta no resto do ano. Ela serve para enaltecer a luta. Porque durante todo o ano tem luta. E muitas vezes essa luta é invisibilizada. Muitas vezes a mídia, a grande mídia, não foca nessa luta. Joga notícias por cima para poder abafar, para não mostrar à sociedade que essa luta existe. E quando essa comunidade conquista aquela data, essa luta sai da invisibilidade. Ela ganha uma data para poder mostrar o que foi conquistado durante todo aquele ano e enaltecer e fortalecer cada vez mais essa luta, mostrar que essa luta existe. É para isso que serve essa data. Outro discurso que eu com certeza vão falar, vão jogar nos comentários, nem que bote nos comentários, vão falar por trás, vão dizer, você não tem moral para falar sobre isso. Por quê? Porque eu não sou negro. Realmente eu não sou negro. Realmente eu não posso falar pelos negros. Eu não posso falar pela luta dele, pela dor dele, porque eu não conheço a dor deles. Eu não estou dentro, eu estou colaborando com a luta deles. Mas eu sou de outra minoria. Eu sou indígena. Eu sou indígena, Cariú, Cariri, do clã Quincu. Sou Quincu. Sou da família do povo Cariú, que faz parte do ramo Cariri. E como indígena, nós passamos por lutas semelhantes que os negros. Fomos tirados de nossas terras, fomos expulsos para que a terra virasse plantação, para que virasse engenho, para que virasse moradia de comunidades. Fomos proibidos de usar nossa cultura, de falar nossa língua. Passamos pelo apagamento, é tanto que o Brasil, quando não foi descoberto, foi invadido. A população brasileira é toda indígena. E o último censo do IBGE mostra que a cada 1000 brasileiros, 6 se identificam como indígena. Foi um massacre, um etnogênio, um etnocídio, um apagamento de várias etnias indígenas. Fomos colocados todos num pacote só, como um único povo, o que não é verdade, que o Brasil teve uma inúmera quantidade de povos indígenas.
Cada povo com sua cultura, sua forma de organização, sua civilização, sua forma de lidar com a natureza, de lidar com outros povos, tudo isso foi apagado e colocado na cabeça do povo que indígena não pode usar celular, não pode viver em cidade, não pode, a língua indígena não existe mais, está morta, enquanto boa parte do português brasileiro vem de origem indígena. Tudo isso passou. Tivemos o apagamento, tivemos a expulsão, tivemos a escravidão indígena, antes da escravidão negra. Os indígenas foram escravizados, fomos chamados de negros da terra e escravizados. Tivemos todo esse processo e hoje em dia ainda a gente somos estereotipados que para ser indígena tem que viver na mata, se abdicar de todo o avanço científico e social que teve e viver isolado só da natureza, o que não é uma verdade. A gente vive com a natureza, a gente não vive da natureza, porque somos parte da natureza. Então não posso falar pelos negros, mas posso me juntar a eles na luta. Posso falar junto com eles. A moral para falar por eles eu não tenho e ninguém tem. Porque eles não precisam que alguém fale por eles. Eles já têm voz. Eles já sabem a luta. Já tem seu papel social. Já tem a sua luta aqui dentro e a gente está lá para somar. Não para substituir, nem para falar por eles. Mas para falar junto com eles. Então, pessoal. Era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Sou indígena. Apoio a luta negra. Apoio a luta feminista. Apoio a luta das minorias, porque as minorias precisam desse espaço de luta. Precisam do nosso apoio. Eu sou minoria, assim como muitos deles. Eu sofro preconceito por ser indígena. Eu sofro preconceito por ser nordestino. Assim, eu tenho essa noção do que acontece, do que eles sofrem também. Por isso que eu resolvi, mesmo já tendo passado o dia 20, eu vi que precisava fazer esse vídeo, precisava passar essa mensagem para vocês. E mesmo que muitos não compreendam, ou há poucos que compreenderem, passar adiante, divulguem, colaborem com a gente, continue na luta e observe e pense, na sua veia, por ser brasileiro, é muito difícil que você não seja mestiço. Então nas suas veias provavelmente corre sangue negro, corre sangue indígena, corre sangue dos povos que vieram da Europa e inclusive é provável que também corra sangue dos povos que vieram da Ásia, porque brasileiro é um povo mestiço. Não existe raça pura no Brasil. Não existe raça pura em nenhum canto do mundo. Nós somos humanos e, como a ciência diz, a gente tem que se misturar para que nossa genética fique mais forte. Então eu sou indígena, me admito indígena, me incluo como indígena, vim de uma região onde hoje todo mundo sabe que é uma região quilombola, mas não era mas assim como a maioria dos quilombos era um quilombo de indígenas e negros, porque a maioria dos quilombos eram indígenas e negros juntos. E a Serra dos Bastiões, foi lá que eu vim. Então provavelmente corre sangue negro em minhas veias. Assim como corre também o sangue indígena dos povos cariús. E vem por isso que eu admiro a luta, colaboro com a luta negra, colaboro com os povos indígenas. E hoje eu tenho como dever passar essa mensagem de luta para o mundo. O pouco que eu puder colaborar, estou colaborando. Muito obrigado por terem ouvido. Muito obrigado por quem assistiu. Muito obrigado por quem criticou. Muito obrigado por quem simplesmente passou direto nessa mensagem, porque faz parte da luta. Gratidão aos encantados. Gratidão à grande mãe Tamaim por me dar essa oportunidade. Gratidão a todos que colaboraram com esse vídeo no decorrer de toda a história. Porque o que eu estou falando hoje não é construído agora. Não são palavras do agora. São palavras construídas por lutas de vários povos. Muito obrigado, pessoal. Até breve. Com outros conhecimentos, com mais lutas, com mais oportunidades, com que eu puder colaborar para que essa sociedade se torne mais humana. Muito obrigado.